Será que você pode fechar os seus olhos só um pouquinho e agradecer a Deus? Só agradecer agora. Quando a gente para pensar, a gente tem muito mais do que agradecer do que reclamar para Deus. Só faça isso. Agradeça ao Senhor agora. Ele tem cuidado. Às vezes pode ser só até estranho, mas agradeça também pelas lutas. Agradeça também pelas batalhas que você tem passado. Porque tudo é para a glória do Senhor. Agradeça pela certeza de que você não está só. Agradeça. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua casa. Pelo alimento que você comeu hoje. Tanta gente queria estar no seu lugar agora e não pode. E você está aqui. Agradeça por estar aqui nessa noite. Deus tem propósitos. Agradeça pelos propósitos do Senhor na sua vida. Agradeça pelos livramentos. Sim. A prova de que Deus tem livrado nossa vida é porque nós estamos aqui. Às vezes nem ficamos sabendo do tamanho cuidado que Deus tem tido com a nossa vida. Agradeça a Ele. Agradeça o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Esse som, Senhor, é o som do Teu povo agradecendo a Ti. Cada vida está agradecendo aqui. A Tua palavra nos ensina que a gratidão, ela agrada o Teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você que é grato a Deus, aplauda bem forte a Ele aí. Dá glória a Deus. Tem muitas coisas para a gente agradecer, né? Tem gente, por exemplo, que gostaria de estar aqui e não pode. Aproveitar o pessoal que acompanha em casa. Tem irmão Gilvan, que é daqui, está lá no Tocantins. Deus abençoe, irmão Gilvan. Tem a avó Josete lá em Salvador. Né, Adriano? Cadê Adriano? Acho que ele está ali. Foi pro céu não, né? Ele está aqui, né? A gente está aqui. Vó Josete, Deus abençoe. Irmão Jordélio, irmã Ana, lá em Porto Seguro. Abelardo também, está lá no Pará. Aí o senhor não chora. Abelardo, manhã está aqui, está bem ali, Abelardo, ela. São pessoas que, independente de distância, de circunstância, procuram adorar o Senhor, procuram buscar a palavra. E o Senhor está aqui com a palavra para a nossa vida nessa noite. Amém? Vamos recebê-la? Por favor, abra a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Um episódio conhecido, acredito, para a maioria de nós, e Deus quer tratar com a gente. Lucas 18, a partir do versículo 1. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo. Amém, amados? A palavra diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga assim comigo: orar sempre e nunca desanimar. Isso. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus
não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, porém, todavia, entretanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fale conosco aquilo que o Senhor sabe que estamos precisando ouvir. Espírito Santo, usa a minha vida. Sou teu instrumento aqui, me colocando em total dependência de ti. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está me tratando e abençoando. Venha fazer o mesmo efeito em cada vida aqui nessa noite. A tua palavra é a força, a tua palavra é a luz, a tua palavra é a direção que nós precisamos. Crendo que essa palavra já está preparada para nós, nós a recebemos e tomamos posse da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Eu sempre acho muito lindo a didática que Jesus tem para ensinar. Ele, como o próprio Deus, ali próximo, para trazer o Evangelho, para trazer a palavra, ele sempre procurava simplificar as coisas para que a gente entendesse melhor. As parábolas eram uma dessas estratégias de didática que ele tinha. Aqui ele fala para dar a ênfase sobre a importância da gente orar sempre e nunca desanimar. E ele conta essa história dessa viúva que tinha uma causa e ela ia procurar esse juiz, um juiz que não tinha temor de Deus, nem ligava para Deus e nem ligava para os homens. O símbolo de uma arrogância, né? Era um juiz assim. A história diz que essa mulher, ela insistentemente chegava lá, eu imagino, João, que chegava na casa dele, ficava lá, ô, julga a minha causa hoje. E ele olhava para ela e dizia, eu não vou julgar a sua causa. O texto vai dizendo que ela continuamente, ou seja, a gente imagina que todo dia essa mulher estava lá no pé desse juiz e clamando e recebendo não, e ele clamando e recebendo não, ela, e vai. E chega um ponto que o juiz diz assim, quer saber de uma coisa? Para me livrar dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. Eu imagino o dia dizendo assim, traga essa mulher aí, vá, me dê, diga o que é, pronto, está aqui, está resolvido, vá-se embora. Ela saiu com a bênção dela. Aí Jesus chama a atenção, vocês ouviram o que diz o juiz injusto, que fez justiça? Aí ele pergunta, acaso o Senhor, será que o Senhor não vai fazer justiça entre os escolhidos dele? Aqui tem escolhido de Deus. Pode dizer para o seu irmão, Deus te escolheu, irmão. Deus escolheu você. Tem. Amém? Não chamou. Será que ele não vai fazer justiça? Será que ele vai fazer esperar? Será que vai demorar? Não. Eu digo que o Senhor fará justiça, sim. Eu digo que o Senhor vai fazer, ele diz aqui, e depressa. Mas aí vem uma pergunta que ele faz, que tem uma pertinência gigante. Mas ele pergunta assim, porém, contudo, será que quando o Filho do Homem vier, será que quando o Senhor vier, ele vai encontrar fé na terra? A pergunta de Jesus, ela está totalmente ligada a uma condição do ser humano comum, que já havia aqui nesse tempo, e a impressão que a gente tem é que ela só foi se agravando ao longo da história do homem. Porque, veja só, nós temos uma extrema
dificuldade de lidar com contrariedades, com adversidades. Quando Jesus pergunta, será que ele vai encontrar a fé na terra? Porque a palavra de Deus ensina que a fé é o nosso... meu filho, obrigado. Deus é bom. Deixa eu ficar com esse mesmo, viu, Celso? Obrigado, meu filho. Amém. A fé é a maneira com a qual nós trabalha no nosso relacionamento com Ele. O autor de Hebreus vai dizer que, por exemplo, aquele que quer se aproximar de Deus, se faz necessário que, primeiro, creia que Ele existe. Alguém aqui quer chegar perto de Deus? Amém. Então, para chegar primeiro, tem que acreditar que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa todos aqueles que o amam e que o buscam. Mas, Hebreus reforça que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O autor de Hebreus reforça ainda sobre fé, que sem ela, quem sabe, é impossível agradar o Senhor. Amém? Quando Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Porque veja só, às vezes o nosso entendimento de fé e o nosso direcionamento de fé pode estar errado, fazendo com que a fé genuína ela se enfraqueça, ou até mesmo ela desapareça, porque ele está perguntando, será que ele vai achar fé no ser humano? E essa questão da pergunta de Jesus está relacionada a dois pontos que estão assim, firmes, ligados à fé. Primeiro, o foco dessa fé, amém? O foco dessa fé, e segundo, as atitudes que essa suposta fé pode levar alguém a fazer. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta, tá? Eu tenho fé. Quem tem fé aqui? Pronto, temos fé. É fácil demais de falar. Temos fé. Aí vem a pergunta para nós, pergunta retórica, como meu filho gosta de enfatizar. Pergunta retórica. A minha fé está onde? Não precisa responder. Guarda aí para você. Onde está direcionada a tua fé? Onde é que está a minha fé? A outra pergunta, se eu tenho essa fé, e essa fé ela já tem um foco, ok, o que essa fé tem me levado a fazer? O que essa fé tem me levado a me movimentar? O que essa fé tem provocado na minha vida em relação a movimento, a ação, a atitude? Porque se o meu foco estiver errado, e se a minha fé estiver parada, quando o Senhor vier e buscar fazer algo na minha vida, não encontrar fé, não vai acontecer. Quem consegue entender isso aqui? É preciso meditar nisso, porque, amados, olhe, aquele que crê, diz o Senhor Jesus, vê a glória de Deus. A fé, ela manifesta o poder de Deus na nossa vida. Pegando aqui a parábola dessa viúva, aquela mulher, ela tinha um problema, ela tinha uma causa que precisava ser julgada. Então, veja só, ela não ficou em casa, de repente, com um papel dizendo assim, oh Deus, está aqui a causa, toma na tua mão, faz aí a obra, vai Senhor, vai Deus, eu creio no teu poder, faz. Ela não ficou em casa. Ela tinha uma causa, a fé dela levou a sair de casa e ir ao juiz. Amém? Esse ir ao juiz não foi só aquele ir de assim, vou lá receber um não e voltou para casa para chorar. Não, continuamente aquela mulher continuou insistindo. Todo dia eu vou estar lá, eu não quero nem saber. A fé dessa mulher gerou uma atitude perseverante, insistente, que acabou provocando uma ação com o injusto juiz.
Jesus traz isso para Deus e ele diz assim para nós: será que Deus não pode fazer diferente não? Um juiz injusto fez um benefício para aquela mulher. Será que Deus não pode fazer coisas na nossa vida? Pode, irmãos, mas vai depender se ele encontrar fé. Eu vou aprender que, veja só, onde o Senhor encontrar fé, ele vai operar. Onde Deus encontra a fé, ele manifesta a sua glória. Onde Deus percebe a fé, ele manifesta o seu poder. Lá em Atos dos Apóstolos, eu falei sobre isso semana passada, lá no capítulo 14, versículo 8, fala do paralítico. Vamos ler o texto, já está aqui? Diz o seguinte: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele, e o que, irmãos? Viu que o homem tinha o que? Fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Você percebeu que o milagre veio quando Paulo enxergou. Ele olhou para aquele homem paralítico e viu que ele tinha fé para ser curado. Ele diz: meu irmão, se levante daí em nome de Jesus. E ele se levantou. Mas por que houve o milagre? Porque ali foi encontrada a fé. Para que a gente reflita muito mais a respeito de foco e a respeito de ações de fé, reforçando aqui, coisas que podem enfraquecer ou até tirar a fé de muitas pessoas. Essa falta de atitudes. Em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele está falando o seguinte: não basta dizer que tem fé. A característica de uma fé verdadeira, ela vem sempre acompanhada de obras, de atitudes, de ação. Amados, a gente fica às vezes preso num ciclo de só ficar pedindo e esperando que as coisas simplesmente caiam do céu. E a fé, ela vai gerar muitas coisas. Atitudes não só de buscar um sonho, não de buscar um socorro, de buscar um milagre, mas, por exemplo, a minha fé, ela vai ser marcada por aquilo que eu faço. A minha fé é em Deus. A minha fé é no Senhor. Quais seriam obras da fé? Uma obra de fé é a pessoa perseverar. Uma obra de fé, ela correr atrás daquilo que Deus colocou em seu coração. Ela parar de ficar só esperando que Deus faça tudo. Amados, a Bíblia é vasta de exemplos de pessoas que tiveram obras de fé. A mulher do fluxo de sangue, meu Deus, como eu queria, a gente vai conhecer ela lá no céu, eu vou encontrar com essa mulher lá. Ali, tantos anos, com hemorragia, e gastou tudo com os médicos, fraca, quase morrendo. Ouviu falar que Jesus ia passar perto da casa dela. Foi que ela fez: ô Senhor, eu vou orar, quem sabe Jesus vai passar aqui na minha porta, vai chegar e vai me curar. Foi assim que ela fez? Não. Ela disse: eu vou sair de casa, e ainda saiu que nem uma doida falando: se eu tão somente topar na roupa dele, eu vou ficar curada. Aquela mulher saiu enfraquecida, enfrentou a multidão, correu o risco de ser apedrejada por causa da condição dela de saúde, que mulher que estava com fluxo menstrual não podia ficar na rua, tem que ficar em casa. Ela saiu, enfrentou a multidão, se imprensou no meio do povo, tocou em Jesus, e o texto diz que imediatamente ela foi curada. A fé dela levou a buscar o Senhor. A fé dela levou a uma atitude de esforço. Às vezes, sabe, eu tenho muita fé. Amém. A questão não é dizer que tem muita fé, é dizer: e o que você tem feito com essa fé? A fé, por exemplo, vai me levar a, por exemplo, liberar um perdão para o meu irmão.
Se eu creio também a obra de Deus na minha vida, a obra de fé, fala de misericórdia, de graça, de perdão, de amor. Quem tem fé em Jesus Cristo ama. Quem tem fé em Jesus Cristo guarda. Quem tem fé em Jesus Cristo abençoa quem está perto. Nesse texto de Tiago, você lê o restante, ele vai dizer, tem gente que diz que tem fé, o irmão chega passando fome, ele diz assim, vai em paz, Deus abençoe. Que fé é essa? Que fé é essa que você não tem uma atitude para ajudar quem está perto de você? Que fé é essa que às vezes você vai querer até restringir, contribuir com o reino de Deus, contribuir com a obra do Senhor? A fé sem obras, ela é morta. Fé é uma coisa que nos leva a nos mover, irmãos. Fé é uma coisa que nos leva a um movimento. Se eu digo que tenho fé e estou parado, quando o Senhor olhar assim e procurar fé, já está, fedendo, já morreu há muito tempo essa fé aí. Quem está entendendo isso? Amém? Aí vem o agravante, a questão do foco. Porque se o direcionamento de fé não tiver no Senhor, não tiver em Deus, não tiver em Cristo, não tiver na sua palavra, o Senhor não vai encontrar a fé verdadeira na gente. O foco da nossa fé está onde? Aí alguém vai falar, em Jesus, pastor. A minha fé está em Deus. A vida e as situações é que vão testificar onde está a nossa fé. Porque tem pessoas que dizem que creem em Deus, mas a fé dela está mais no homem, está mais na circunstância, está mais em pessoas do que em Deus. Diz que crê no Senhor, mas a fé dela está mais às vezes no dinheiro, nas coisas. Diz que crê em Deus, que a fé está focada no Senhor. Tem um problema que acontece, sei lá, de um relacionamento, tem uma decepção com alguém, com um amigo, o mundo acaba. Aonde é que está a nossa fé? Fé é confiança. Fé é convicção. Fé é aquilo que a gente entrega. Jeremias, o Senhor usa ele para fazer um comparativo entre aquele que confia em Deus e aquele que confia no homem. E escute, quando se fala de confiar no homem, isso está falando também do nosso eu, viu? Porque tem gente que se acha. Tem gente que confia, pastor, eu sou mais eu. Sabia que tem gente que abre a boca, aqui não tem não. Talvez você conheça alguém que diga assim, eu não preciso de ninguém. A minha fé está na força do meu trabalho. A minha fé está no meu empenho. A minha fé está em mim mesmo. Ainda mais num tempo que a gente vive uma exaltação, né, do ser humano, o homem, né? A antropologia está com força aí. Está substituindo a teologia. O homem está se tornando o centro de tudo novamente. Mas historicamente falando e biblicamente falando, todas as vezes que o homem tira o foco de Deus e foca para si, ele se perde, se compromete, e o resultado disso é doloroso, é triste. A minha fé tem que estar focada em Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância da minha vida. E eu só sei isso se eu colocar à prova. Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante, diz o seguinte. Assim diz, me ajude aí, assim diz, isso. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração, o que é que acontece? Se afasta do Senhor. Olha a consequência que quem confia em si, quem confia no homem. Ele será como um arbusto no deserto. Arbusto no deserto, o que que vai gerar um arbusto no deserto? Nada. Ele vai dizer o seguinte: não verá quando vier bem algum. A pessoa que é tão focada em si,
que é tão focado às vezes no outro, nas circunstâncias. Quando as circunstâncias falham, quando o outro falha, quando ela falha, ela não consegue enxergar mais nada, nem se algo de bom acontecer nela, na vida dela, porque ela está presa numa fé que foi depositada numa pessoa, numa fé que foi depositada nela mesma, numa fé que foi depositada numa palavra que liberaram para ela. Quando não vem, então ela disse, ela não vai enxergar. Ela vai dizer também, habitará em lugares áridos no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. A consequência mais triste de uma pessoa que coloca a sua confiança nos outros, em si, ou nas coisas, é o sentimento de solidão e abandono. Quantas pessoas não passam por experiências de acharem que são cheias de amigos, colocam fé, tanta fé nas amizades, que é meus parceiros, né? Teve um menino lá, eu lembrei dele agora, quase o negócio, eu nem sabia o que era luva de predeiro. Quem viu luva de predeiro? Você viu? Né? Teve um problema lá, a confiança dele botou lá no rapaz, não, deixa que eu cuido. Ninguém sabe o que eu estou falando não aqui, né? Ninguém fica na internet aqui não, ninguém, né? Jesus sabe, né? A fé ali, eu e meu filho também não estava nem sabendo disso, a gente foi tentar entender o que é que estava acontecendo. Mas o que é isso? Infelizmente um menino simples, muito simples, de uma família simples, humilde, colocou toda a confiança numa determinada lá pessoa, quase que, mas é isso. E aí geralmente, amados, vai se parar num lugar onde não se vive ninguém. É a sensação de você se perceber que está sozinho, é a sensação mesmo de abandono. Quantas amizades que acabam quando você acaba o seu dinheiro, a sua fama. Tem gente que está perto de você só enquanto você tem algo para oferecer para ela. Quando acabar, minha filha, não dá nem tchau. E você, como estava muito focado, aí o que? Desmorona, despenca. Às vezes tem uma experiência de um relacionamento. Isso é tão frustrante que a pessoa vai pensar em desistir de viver. Vai desistir, não vai tentar mais nada na vida, porque se decepcionou, né? Tem aquela frase, eu acho que não estão falando, as mulheres não estão falando mais isso não, eu acho que não. Homem não presta. Ninguém fala mais isso, né? Nenhum homem, olha, nenhum gosta, né? Tem essa situação. E às vezes o homem também passa, mulher nenhuma, deixa para lá. Mas aí veja a diferença. A diferença que Jeremias faz agora, para encerrar aqui. Ele diz o seguinte: mas bendito, você pode dizer pela fé, isso é comigo. Diga assim pela fé, isso vai ser comigo, pastor. Faça assim para receber, isso vai ser com você aí. Amém? Então escute, segure aí. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha como ele é. Olha quem coloca a fé em Deus, como é essa pessoa. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. O que isso significa? Não vai faltar provisão, não vai faltar cuidado, não vai faltar o alimento necessário na sua vida. Uma árvore perto de rio, irmãos, ela não murcha. Uma árvore perto de rio, ela está sempre ali com a raiz sendo alimentada. Quem crê em Deus, quem coloca a confiança no Senhor, está plantado perto do rio de águas vivas. O Espírito Santo, o Deus provedor, o Deus que nos sustenta, um Deus que é a nossa base, um Deus que nos mantém em pé. Tem mais, ele diz, ele não temerá quando chegar o calor. O que significa o calor? Ei, quem confia em Deus e quem tem fé em Deus vai passar por tempo ruim. Quem tem fé em Deus passa por lutas. Quem tem fé em Deus vai ter momentos que a temperatura vai subir, meu irmão e minha irmã. Mas sabe o que é que vai acontecer?
não temerá quando chegar o calor, porque Deus está com ele. Suas folhas estarão sempre verdes. Quem confia no Senhor, quem coloca a fé no Senhor, pode estar passando por uma grande tempestade, mas as folhas estão verdes. Ela consegue ter o seu semblante confiante. No fundo do seu coração ela está ali sentindo a presença de Deus, que está sustentando e guardando a vida dela. Quem confia no Senhor, ele diz também o seguinte: não ficará ansiosa no ano da seca. Não ficará ansiosa no ano da seca, ou seja, quando faltar tudo. O que é que tem na seca, irmãos? Seca tem dificuldade, seca tem luta, seca muitas vezes pode faltar alguma coisa, mas isso não vai trazer ansiedade, sabe por quê? Quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, vai lembrar do seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem tem fé em Deus vai passar por muitas lutas, mas não vai desanimar, porque o próprio Deus, por conta dessa fé, vai estar cuidando. E escute, ele termina: e nunca vai deixar de dar o seu fruto. São frutos sim de bênção, são frutos de transformação na nossa vida, a cada dia em fé, rompendo em fé. Sabe, irmão Antônio, a gente vai melhorando de glória em glória. É a nossa fé em Deus que vai nos sustentando a cada dia. Quando a nossa fé está no Senhor, o mundo pode cair à nossa volta, mas a gente está aqui sustentado pelo Senhor. Não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã. De repente você está passando por lutas, está aí preocupado com muita coisa, tem conta, tem alguém doente, está faltando alguma coisa na tua vida. Mas escute, hoje a sua fé te trouxe aqui. E estamos diante de um Deus que é invisível, mas é real. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que abre caminho no deserto. E se a minha fé não sair do foco dele, o resultado disso vai ser sim milagre sobre a minha vida. O maior de todos os milagres do Senhor é a presença dele nos sustentando em todo o tempo. Então vamos tentar exercitar isso aqui. Eu tenho que perguntar para mim todo dia com essa palavra, como eu falei hoje de manhã, botar um espelho na minha frente, falar com aquela pessoa que está lá no espelho: ei, você tem fé? Aí você vai responder: tenho. Pronto, cadê as obras? Cadê as obras? Estou orando, pastor, estou orando. Amém, irmão. Orar é de Deus. Orar é de Deus, mas agir também é de Deus. Agir também é do Senhor. Não tem como não lembrar da passagem, né? Do Mar Vermelho. Mar Vermelho, o povo chegou lá na beirada. Aí o exército de Faraó vindo atrás para arrebentar com todo mundo. O que foi que o povo foi fazer? Vamos detonar Moisés. Aí, Moisés, não tinha cemitério suficiente no Egito, não? Para não deixar a gente morrer lá, agora vai morrer todo mundo aqui? Eita, povo abençoado do Senhor. Só para Moisés mesmo ali. E agora, o que a gente faz? E agora? Queriam tacar pé de Moisés, na frente, Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Moisés, quando ele vai pensar em orar: espera aí, irmão, que eu vou aqui orar ao Senhor. Deus diz: e por que clamas a mim, Moisés? Por que você está clamando? Deus às vezes dá umas voadoras na gente, que eu gosto, quando ele dá assim. Por que você está clamando para mim, Moisés? Quem conhece a história? Foi que Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. É hora de marchar. Bora botar os pés aí. Você crê que eu sou Deus na sua vida? Você crê que eu sou Deus na sua vida? Moisés, aí minha animação favorita, o príncipe do Egito. Eu acho lindo demais. Na hora que Moisés entra ali, a água vai assim meio na canela. Aí ele ouve a voz de Deus lembrando assim no coração dele: com o meu cajado hás de fazer os meus sinais. Ele bate aquele cajado assim e o mar abre. Uma atitude de fé. Quem imaginaria que o mar iria se abrir? Só aquele que confia em Deus, só aquele que coloca a sua fé no Senhor, ele não tem uma visão natural e racional das coisas. Ele tem uma visão sim moderada, de equilíbrio, de moderação, mas sem abandonar o sobrenatural. A fé é a prova viva das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê.
Eu não vejo, mas eu creio em Deus. Eu não vejo, mas eu creio no poder de Deus se manifestando na sua vida. Você pode não estar vendo agora, mas creia, meu irmão e minha irmã, não existe força maior no universo do que o poder de Deus que se manifesta por meio da nossa fé. Ah, pastor, eu não tenho tanta fé assim, e não tem a ver com quantidade. Quando Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão, você aqui já viu grão de mostarda? Eu não sabia, eu fui procurar, irmão. É um negócio, parece um alpistezinho, um negócio assim. Se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, ao comparativo, você pode mandar uma montanha sair do lugar. A questão não é o tamanho, a questão é ter ou não ter, e principalmente aonde está a nossa fé. Eu creio no poder de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio no poder de Deus que se manifesta através do nome santo de Jesus. Eu creio numa fé que vai me levar a ter atitudes, que vai me tirar do lugar de conforto, que vai me tirar do lugar de murmuração, que vai tirar de um lugar de reclamação, que vai me levantar. Eu sou como árvore plantada junto de um rio. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Tire os seus olhos do ser humano, tire os seus olhos de você mesmo, coloque os olhos no Senhor Jesus para você ver uma coisa. O Senhor não está falando aqui, pastor, a partir de hoje eu não confio em ninguém mais, sai de perto de mim, irmão. Não é isso que Ele está falando. Precisamos uns dos outros, temos que amar uns aos outros, temos que cuidar uns dos outros, mas os outros, ninguém, nem nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quem entende isso? O Senhor coloca como mandamento, qual um novo mandamento eu vos dou, que amem os seus irmãos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Deus manda a gente amar. O que Ele está falando é do risco que a gente corre quando a gente coloca toda a nossa confiança e fé no outro ou em si mesmo. Porque o ser humano falha. Irmãos, eu falho. E eu vou dizer uma coisa para você, você falha também. Falhamos. Mas estamos diante de um Pai que nunca falha, que nunca erra. E Deus nunca erra, tanto que Ele nunca erra que Ele nos escolheu para tratar com a nossa vida, para mudar a nossa história, para nos resgatar, para nos tratar a cada dia. Eu preciso crer nesse Deus, e a minha fé nesse Deus tem que me fazer me movimentar na sua direção. Vamos crer, vamos fazer alguma coisa. Ontem eu estava vendo o pastor Silas Malafaia, ele com as histórias dele engraçada e ao mesmo tempo ilustrativa. Ele está falando, Ítalo, que ele ficou expert nesse povo que fica no sinal, porque no Rio de Janeiro tem. Ele disse que cansa de passar e ver, às vezes, uma mulher nova, com uma penca de filho pequeno, sentada assim, no meio fio, e manda os meninos pedir. Ele não dá nada, mas ele contou esse testemunho. Uma vez chovendo numa avenida lá do Rio, ele viu uma moça, estava com um menino no braço aqui, com uma sombrinha e vendendo jujuba debaixo de chuva. Buzinou, vem cá minha irmã, vem cá. Pegou acho que 50 reais, 100 reais, maravilha, pegar Silas Malafaia assim no semáforo, né? Ali, abençoou. Ele disse, minha irmã, Deus é na tua vida, você é uma vencedora, você volta para a casa do Senhor, Deus é na tua vida, você vai crescer, você vai melhorar, porque você tem buscado. A mulher chorava, ela disse, pastor, eu estava afastada da igreja. Deus é na tua vida, porque quem se movimenta na direção de Deus, Deus abençoa. E quando Deus vê fé, Ele opera. A fé nele, a fé no Senhor, a fé em Deus. Tenha fé em Deus. Jesus fala lá em João, não temas, creia em Deus e creia também em mim. Não se turbe o seu coração, o caminho está aí. Pensa onde é que está a tua fé. Vamos colocar essa fé minha fé está no Senhor, pronto. Então vamos agir. Pastor, eu tenho tentado tantas coisas, não tem dado certo. Olha a viúva insistente, bora lá.
Bora lá. A última palavra é de quem, irmãos? É de Deus. Então, para você entendeu que já saiu a última palavra na sua vida? Eu acho que não. Se a última é do Senhor. Se eu não me engano, eu acho que dizem que essa frase é atribuída a Rui Barbosa, né? E eu comparo, sabe de onde? Com um filme. Ele diz assim, ó: no final, tudo vai acabar bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não é o final. Enquanto isso, a gente vai lutando. A gente vai pelejando. Você pode dizer, pela fé que você tem em Jesus, quem tem fé em Jesus aqui? Diga assim, pela fé que você tem em Jesus. Diga para o seu irmão: meu irmão, vai dar tudo certo na tua vida. Diga assim: sua fé está em Deus. Você está se movimentando em Deus. Então diga assim: vai dar tudo certo. Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. É uma palavra que sempre mexe no meu coração. Eu queria ter mais tempo, mas eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando de uma forma muito linda na sua vida, se você crê. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê esse entendimento para a gente responder a pergunta de Jesus. Porque ele perguntou: quando ele vier, vai encontrar fé na terra? Quando Jesus olhar para mim, quando Jesus olhar para você, ele vai encontrar fé? Que a gente possa responder essa pergunta. Que a gente possa dar uma resposta satisfatória para Jesus. E ele está aqui nessa noite para operar na sua vida. Feche os seus olhos e abre a sua boca para orar. Fale com o Senhor. Pela fé posso ganhar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia. Pela fé posso mudar em nome de Jesus. Pela fé posso alcançar a fé no Senhor Jesus. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Por quê? Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralha. Obrigado, Espírito Santo. Faz a tua obra, Espírito Santo. Faz a tua obra, Espírito Santo. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé.
louvamos e te glorificamos pela tua palavra e pela fé em ti eu creio na ação do teu Espírito sobre cada coração aqui nessa noite, Deus. Nos ajude, Senhor, a cada dia a mantermos firme o nosso foco no Senhor, Pai. Que possamos ser, meu Deus, em todo tempo aqueles que te buscam, que olham para ti, que dependem de ti, em nome de Jesus. E que pela fé no Senhor, Pai, cada um de nós possa tomar decisões, tomar atitudes, se movimentarem debaixo da tua direção e do teu entendimento, Deus, para alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor e prometeu para cada um de nós. Nós declaramos nessa noite, Senhor, a nossa completa dependência de ti. Te louvamos e te glorificamos por esta palavra na nossa vida. Perdoa, Senhor, as vezes em que temos colocado a nossa fé nas coisas, nas pessoas, e às vezes em nós mesmos de uma forma absurda, exagerada. E quando tudo isso falha, nós caímos, Senhor. Mas o Espírito do Senhor está aqui nessa noite para nos levantar. E nós olhamos pela fé para os olhos do Senhor Jesus e vemos olhos de graça, de amor, de misericórdia e favor. Nós chamamos Jesus. Assim, Senhor, como aquele pai que foi levar um filho endemoniado, que vivia se atirando no fogo, na água. Um pai que levou o seu filho para ser tratado pelos discípulos do Senhor e os discípulos não puderam fazer nada. Quando o Senhor Jesus vai e pergunta há quanto tempo aquele jovem estava assim, aquele pai diz: desde que ele era criança. Desde que ele era criança, ele vive se atirando no fogo. Era como aquele pai, Senhor, que reconhecia que não aguentava mais de ter tanta tristeza, de ver tantas tentativas frustradas de ajudar o seu próprio filho. E aquele pedido daquele pai, Senhor, o Senhor Jesus vai e pergunta: você crê que ele pode ser liberto? Ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Quando aquele homem reconheceu a sua falta de fé, o Senhor Jesus acrescentou fé sobre a vida dele. Amém, Jesus. E ele viu o seu filho ser liberto diante dele. Pai, meu Deus, eu quero em nome de Jesus agora, de uma forma profética, declarar milagres na vida dos teus filhos. Meu irmão, minha irmã, se você crê, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Amém, Jesus. Foque no Senhor. Se mova na direção do Senhor. O impossível, o sobrenatural, Ele fará sobre a tua vida. Creia, creia e nunca mais tire os olhos do Senhor. Nunca mais perca a tua confiança no Senhor. É Ele que nos sustenta. É por Ele, foi Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Acredite no Senhor Jesus. Acredite em Deus. Acredite na sua palavra. Ele é fiel. Ele é todo-poderoso. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não te decepciona. Ele é Deus fiel que te ama e cuida de você. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Apenas creia e receba essa bênção na tua vida. Assim, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém. Você pode dizer graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Graças a Deus. Diga para essa pessoa que está perto de você: onde o Senhor encontra fé, Ele opera milagres. Amém? Amém? Podem sentar-se, queridos. Nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração e fé, agora na ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é para todos os filhos de Deus, aqueles que já
se entregaram a Cristo, que já foram às águas